programa uma coisa e faço outra. Eu queria dar o testemunho da minha filha, mas Deus está pedindo para que eu ainda não fale sobre isso. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre quando nós pedirmos alguma coisa para Deus, como pedir para que nós possamos também receber aquilo que pedimos. Em Mateus 7,7 fala: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrais, batei e abrir-se-vos-á. Eu vejo nesse versículo 3 ações: pedir, buscar e bater. Pedir. Jesus pede para nós que nós peça com sinceridade no coração. Aleluia. Que nós possamos fazer pedidos de oração incessivamente. Deus deseja que nós ore com determinação, com ousadia. Isso mostra para mim, para nós termos sempre que, quando pedimos, é para ter fé e ação. Buscar. Não é apenas pedir passivamente, mas procurar direção e crescimento espiritual. Nós vemos que quando estamos prestes a buscar, é porque nós estamos em oração e perseverança. Batei. Insistência e perseverança. Quando batemos a uma porta, insistimos até que essa porta abra. E assim também é para sermos nas nossas orações. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês, se nós olharmos em Mateus 22, Mateus 21, 22. Isso. Diz assim: e tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Então Deus não fala somente uma parte da Bíblia que nós podemos pedir para nós buscarmos e vamos receber. Deus fala também aqui em Mateus. Como também, se nós olharmos em Lucas 11, 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abris-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém. Nós não devemos pedir errado. Eu me lembro uma parte da minha vida onde eu queria muito engravidar, e eu não conseguia. E até que eu pedi para Deus que se não fosse para mim ter uma gravidez, eu não queria. E Deus me repreendeu naquele dia, porque Deus mostrou para mim que eu ia precisar saber pedir para mim receber. Então, quando nós formos pedir, que nós pense. Não simplesmente ajoelhe ali: Senhor, eu quero aquela causa e pronto. Não, nós temos que saber pedir, para nós também podermos receber a bênção como nós realmente desejamos. Então, eu me lembro que eu comecei um trabalho e eu falei assim: Senhor, eu quero trabalhar com idosos. E Deus não me dava essa porta aberta, de jeito nenhum. Deus não me dava, porque eu não pedia como eu realmente queria. Eu simplesmente dizia assim: quando eu sair desse trabalho, eu quero trabalhar para idosos. Mas eu não pedia para Deus: Senhor, eu quero trabalhar para idosos, mas eu tenho uma filha. Minha filha, na época, ela tinha só 3 anos de idade. E eu não tinha como. Como que eu ia trabalhar com idosos? Aqui na Alemanha, para trabalhar com os idosos, tem Schicht. Eu não tinha como fazer isso. E eu não entendia isso. E eu fiquei muito chateada, porque eu disse assim: se Deus diz que é para a gente pedir, por que Ele não me dá? Já era a minha segunda pedido que Deus não me dava do jeito que eu queria. Até que então, Deus falou para mim: você não está pedindo correto. Quando eu fui arrumar esse último emprego que eu estou agora, porque, para quem não sabe, eu aqui na Alemanha só tive um emprego. Eu fui proprietária de uma sorveteria e agora este emprego. E eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero um emprego, mas eu vou querer assim. E eu fiz uma lista. E Deus me deu exatamente do jeito que eu queria. Eu me lembro que eu cheguei e eu desafiei que seria o meu futuro chefe. Eu disse: olha, eu quero um emprego, eu não quero trabalhar mais do que às 5 da tarde. Eu não quero trabalhar todos os finais de semana. Um final de semana eu vou querer sempre livre. Eu quero minhas férias de agosto, sempre, porque eu tenho uma filha. Isso, eu
fiz exigências que nem todo mundo aceita. E ele disse, tudo bem, tudo bem. Por mim, você pode começar já dia 1º. E eu disse assim, tá bom, eu vou pensar. E eu cheguei em casa e eu falei pro meu irmão, que era o meu chefe anterior, eu disse, olha, todas as exigências que eu fiz pro meu chefe, pro meu futuro chefe, ele aceitou. Ele disse, mas você orou antes. E eu realmente, hoje eu entendo que tudo aquilo que a gente vamos pedir para Deus, para a gente ter a nossa resposta, tem que ser com sábias, com pensamentos sábios, não é simplesmente, eu quero um carro. Você pediu um carro, você não falou qual é o carro que você quer. Se você tem um carro depois quebrado, a culpa é sua, foi você que não pediu o correto. Então hoje eu queria passar por essas palavras para vocês, que se nós olharmos em João 16, 24, fala também, até agora, nada pedires em meu nome, pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A fé, a constância, a intimidade com o Pai. Quando formos pedirmos alguma coisa para Deus, se ajoelhe, converse, fale realmente o que vocês querem, de todo o coração. Porque aqui nesses versículos, eu vejo que nós não temos como negar Jesus. Porque se nós pedirmos corretamente, vamos receber exatamente aquilo que queremos. Ele vai batendo devagarzinho na porta da gente. Na minha casa foi assim. Eu frequento a igreja, não é há pouco tempo. Mas eu fazia o quê? Eu levava uma pessoa até a igreja, aquela pessoa aceitava Jesus, aquela pessoa se batizava, e eu, meu irmão se converteu porque eu levei ele até a igreja, e eu saía de fininha, eu não vou batizar, não está na hora, Deus não está falando comigo, Deus está falando para me levar pessoas para a igreja. Com a minha cunhada, a mesma coisa, vamos até a igreja, eu conheço uma igreja, vamos lá, eu levava, ia frequentando, mas na hora que o pastor falava assim, vai ter batismo, eu falava, olha, não quer batizar, se batiza, está na hora, e eu? Deus precisou me levar no fundo do poço. Deus precisou mostrar para mim a dor. Deus precisou mostrar para mim que se eu não tomasse jeito na vida, eu ia sair por um caminho muito triste. E foi aí que eu pedi para Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor realmente quer de mim? Eu tive 2 relacionamentos na qual eles não aceitavam, eles não acreditavam em Jesus. E um deles faleceu e ele aceitou Jesus antes de falecer. E eu me lembro que ele tinha uma doença muito séria, que não tinha cura, e o médico perguntou para ele, qual é o seu último desejo? E ele disse assim, meu último desejo é ver a minha filha fazer uma universidade, que era uma filha que não era dele. Era uma filha na qual ele cresceu, até aos 8 anos de idade, mas não era uma filha dele. E hoje eu pergunto assim, mas não era mais fácil ele ter pedido a cura para o médico, dizer para o médico que eu quero a cura? Não, mas ele não era isso que ele queria. E hoje eu penso, o que Deus queria de mim, me dando uma pessoa que não acreditava em Deus? Deus queria que eu fosse somente uma ponte para ele. Porque antes dele falecer, ele aceitou Jesus. E ele disse para o médico, esta mulher entrou na minha vida para que eu pudesse saber o que era ter uma família e realmente entender o motivo de todos os dias ela orar antes do alimento. Porque isso eu sempre tive na minha casa. E ele dizia para mim, vai orar porque, para quem precisa orar? Você já não orou quando você fez? E eu dizia só assim, Senhor, este homem precisa aceitar Jesus. Ele precisa saber a importância de Deus nas nossas vidas. E ele aceitou Jesus antes de falecer, no leito do hospital, mas foi ele que pediu, ele que disse, eu quero fazer aquela oração que um dia você me perguntou. E ele fez. Não foi comigo que ele aceitou, né? Porque como vocês sabem, eu na época não era batizada, agora eu sou, glória a Deus. Mas eu sou muito grata, então assim, eu queria passar essa mensagem que vamos aprender a pedir.
para poder receber aquilo que realmente nós pedimos. Porque muitas vezes pedimos só por pedir, pedimos querendo do jeito, manda vir aí, manda aí, Senhor, eu quero esse relacionamento e manda vir do jeito que tá. Não, vamos aprender, eu quero uma pessoa para estar do meu lado, uma pessoa que ande do meu lado, uma pessoa que caminhe na mesma rua que eu. Por quê? Hoje em dia, nós estamos junto com uma pessoa, não, mas ela vai se converter. Peça oração, peça salvação para essa pessoa, para que essa pessoa também possa andar nos mesmos caminhos que você. Hoje eu sou muito grata, porque eu tenho muito poucos amigos, mas os poucos que ficaram ao meu lado, nesse momento tão difícil que eu passei, foram os verdadeiros amigos que realmente querem me ver bem. Mas Deus me mostrou que eu posso ter outros amigos que são novos, que me fazem mais feliz do que aqueles que me faziam na época que eu andava aí para Munique afora conhecendo o que eu nunca deveria ter conhecido. Então vamos aprender a pedir. Eu gostaria só de, assim, passar essa mensagem que na hora de pedir, que a gente saiba pedir, que a gente saiba realmente buscar a Deus. Não coloque datas, não coloque, porque é Deus que faz, a palavra é de Deus. Não adianta você dizer assim, hoje eu quero, porque eu quero que Deus resolva isso em um mês. Não é, eu coloquei isso perante o pastor, falei, eu vou começar lá, pastor, até agosto o pastor vai resolver minha vida. E nada. Tudo que eu queria que resolvesse até janeiro não resolveu, até março não resolveu. Não foi assim. E hoje eu entendo que não vai ser daqui 3 meses, não vai ser daqui 1 ano, vai ser quando Deus quiser. Quando Deus ver que eu estou preparada para receber a minha bênção, então Deus vai dar a minha. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a oportunidade. Aleluia.